Ok, pessoal, como vão? Tudo bem? Nós estamos no podcast Norte-se. Eu sou Alexandre Schulte, estou aqui no estúdio Plot B com Jackson Bezerra e o apoio de Matheus Guimarães. E hoje é o segundo encontro com Fafá Zaidan. Fafá Zaidan, minha querida amiga, consultora especializada em construir e sustentar a cultura de atendimento. Só que a gente não está falando de cultura de atendimento, a gente está falando de uma coisa que também que faz parte dessa cultura. Faz parte da cultura, que é falar dúvida. sobre o amor, a arte de amar. Então a gente está seguindo um norte do livro A Arte de Amar, de Erich Fromm. Erich Fromm, ele escreveu vários livros, eu tenho aqui alguns: A Fuga da Liberdade, O Medo à Liberdade, O Amor e a Individualidade em A Arte de Amar, Sociedade de Consumo, Natureza Humana e outros, né? E o Erich Fromm, ele foi um psicanalista, um filósofo, um sociólogo alemão, nasceu em 1900, faleceu em 1980. E é interessante que esse livro que a gente está falando, que já tem mais de 61 anos, 62 anos, que foi 69. publicado... 69 anos? 69 anos. Ah, então quase 70 anos. Quase 70, né, isso. da sua publicação. E ele é um livro atual, então a gente recomenda, daqui a pouco a gente coloca na tela, o livro A Arte de Amar, né? E a gente vai, nesse segundo encontro, continuar a falar sobre reflexões do amor, a importância, a gente colocou sobre o esforço, a responsabilidade, que amar é um ato de maturidade, é um ato que tem a sua complexidade, e ele tem alguns tópicos do cuidado, da responsabilidade, do conhecimento, do respeito um com o outro, e da necessidade, que a gente falou também do outro, do autoconhecimento. Tudo isso muito importante, tá? Agora eu vou colocar para a gente falar sobre o amor nos tempos modernos. E a gente tem, no outro encontro, uma bagagem teórica desses pontos importantes, mas vamos falar sobre tecnologia, redes sociais, os desejos ou as metas do amor no mundo contemporâneo. Né? Acho que seria isso já bem útil. E o objetivo nosso é que dessa reflexão, né, e você fale também qual o objetivo, mas dessa reflexão a gente possa transformar a nossa vida e transformar a vida da relação e aproveitar essa unidade que é o amor que ele forma entre duas pessoas. Atualizar os nossos conceitos, né, Ale? Atualizar os nossos conceitos. O livro é super contemporâneo, mas a gente precisa atualizar o nosso próprio conceito, né? Hoje em dia, a gente está vivendo aquilo que se chama de o milagre da intimidade súbita, né? Está todo mundo muito em busca desse sino que toca ou algum sinal. Então, não, foi perfeito, maravilhoso. E, naturalmente, quando você vai vivenciando aquilo sem observar os elementos que são importantes trazer para a cena, como dedicação, respeito, confiança, aquele milagre ele se dissolve com muita rapidez. Porque, a rigor, ao fim e a cabo, você só vai viver bem com outro alguém se você estiver vivendo aquela experiência do seu ponto mais central. E a outra pessoa do ponto central. Então, são dois pontos centrais e interconectados. Entendendo que por esse ponto central não significa, então eu estou no meu centro, você está no seu centro, então não tem movimento, a gente está garantido. Não. É um lugar de movimentação, mas é um lugar de movimentação nesse desejo de experimentar o outro na inteireza que o outro é. Então, esse milagre súbito, ele não gera tempo para você... Eu vou por partes do teu discurso, né, onde fala que a pessoa busca. Então, você começou a falar que ela tem uma busca de algo... Uma intimidade súbita. Uma intimidade súbita. Ela não quer... Hoje é comum você ouvir as pessoas... eu não quero, não estou com paciência. Eu não quero encontrar alguém para eu trabalhar. Eu quero encontrar alguém pronto. O que é alguém pronto, Ale? O pronto para mim, o pronto para você, o pronto para o outro. Então, me lembro uma amiga minha falando que ela queria
um homem bonito, alto. Moreno alto. Moreno alto. Bonito, bonito, bom de cama, com dinheiro, com trabalho estável e quieto. Era o que ela pedia. E o que veio, meu Deus? Já Nada, chegou? Já se nada. configurou? Olha, esse pedido já teve manifestação? Ela nasceu um ano antes que eu, então ela tem quase 60. Eu vou fazer 59, ela tem quase 60 e ela continua solteira. Querendo. Você pode botar eu em contato com ela, porque eu sou boa de escrever, eu sou boa de exatificar o que a pessoa quer de parceiro. Eu já fiz várias vezes isso, fiz comigo. Eu sou uma monogâmica sucessiva de muito sucesso na minha vida. Aliás, seu marido é muito Meu especial. marido é um espetáculo. Meu marido é uma maravilha. Então, eu descrevi tudo. De vez em quando vem alguma coisa diferente, exatamente para poder abrilhantar a entrega. Mas o que eu acho que faz com que também a gente ande tão desencontrado atualmente é não dedicar tempo para pensar de maneira realista como é esse outro que você quer viver. As pessoas saem... Agora, por exemplo, a gente está gravando no pré-carnaval. E aí eu acompanhei, tem uma amiga minha que veio dos Estados Unidos, passou esses dias aqui, e ela estava atrás de conhecer algumas pessoas, né? Mas falou, não quero, mas eu quero. Quer conhecer o que? Não sei. Mas às vezes eu só quero beijar. Às vezes eu quero uma pessoa para viver comigo. E no fundo, ela tem um ex-relacionamento extremamente violento de alguma forma, que fica igual um vampiro, sugando até dinheiro dela, né? E a relação completamente doentia. E quando ela precisava era só se saber mais e entender o que eu quero. Tá tudo bem querer só beijar também, não é um crime, mas... Não, mas é o querer, né? Eu acho que é o desejo, né? Pede por manifestação sempre. Então, qual seria a primeira parte? A gente saber o que a gente quer. Ah, sim, é legal. Como é que eu quero? E sobretudo, e de uma experiência forma madura. Né? Qual é a experiência que eu quero viver? Então, eu me lembro quando eu descrevi o meu marido, que já foi um encontro adulto, que quando nós nos encontramos, nós tínhamos 35 anos de idade. Eu falei, eu quero um homem que desperte o que há de melhor em mim e que eu desperte o que há de melhor nele, que ele não ofereça resistência para isso. Eu fiz questão de colocar elementos realmente longevos para aquilo. Porque é rico, é alto, é baixo, é pouco. Né? Dá para ser mais robusta nesse pedir, e aí você vai ter uma entrega bem caprichada, entendeu? Quando você for para fundamento, quando você for pensar assim, qual é o centro da existência do homem que eu quero encontrar? Qual é o centro da existência da mulher que eu quero encontrar, da pessoa? O que é, em português, o centro da existência da mulher? Quem é o ser, o caráter, a vocação? Do outro. Do outro, o talento. O que é que eu quero viver? Eu quero alguém que gosta de viajar. Mas será que não é ao contrário? Eu falo assim, eu quero ter o prazer durante as viagens com o meu companheiro. Isso. Ou em vez de eu quero uma pessoa que queira viajar junto. Que goste. Você vai atrás das preferências. Então, por exemplo, eu sou uma mulher que sou matutina. Eu acordo todo dia 4h50, 9 da noite, eu estou dormindo. Você já imaginou se eu fosse casada com um cara que gosta da noite? Eu ia ter mais esforço. Isso. Eu ia ter mais trabalho. Eu, às vezes, acordo bem cedo. Hoje também acordei cedo, mas eu não gosto de dormir cedo. Então, eu tenho, às vezes, momentos durante o dia que eu dou uma pausa. E, às vezes, sentado mesmo, eu dou uma pausa, como se eu estivesse descansando o corpo. Isso eu aprendi no Japão, quando eu estive no Japão. Eu vi as pessoas no trem, no metrô, né, descansando. E eu falei, nossa, eles Isso é uma sabedoria, né? E aí depois eu descobri que se você fecha os olhos, fecha as pálpebras, por um tempo de 15 minutos, mais ou menos assim, fechar mesmo, não ficar relaxando, lendo claro. ou vendo na internet, qualquer coisa. Ou deixar a luz, não. Fechar mesmo. O cérebro, ele entende que você está descansando e aí é como se fosse mais sangue para o fígado. Ele começa a dar uma a dança, né? O hormônio, o corpo começa a responder. E eu faço né? isso constantemente já. A última vez que eu fui para o Japão foi em 92, né? Já faz uns anos, 30 e poucos anos.
E eu sei o quão isso é rejuvenescedor, né? Mas aí à noite eu tenho... Talvez seja isso, né? Leão com escorpião. Leão é de manhã, escorpião à noite. Então, de repente, aquela vontade de estar... Mas para quem me acompanha, a pessoa fala, desculpa, eu vou dormir. Tem que Sim, dormir. claro, claro. Mas quando tem um encontro entre as partes, a gente ainda tem vários óbices, vários obstáculos. A gente tem o que a cultura fala do que é um relacionamento, o que a cultura fala o que é um amor, o amor, né? E a cultura fala também dessa velocidade. E se você toma a decisão, fala, agora estamos juntos, mas tem que ser dessa forma, senão descarta. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante que falava que nos relacionamentos existem os contratos ditos, mas que eles são, na verdade, regulados pelos contratos que só existem na cabeça de um. Isso. E é muito isso, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a comunicação, a expressão do que você está pensando, do que você está querendo, do como aquilo está te impactando, é um salvador, é um revelador, é um transformador. E às vezes está em falta. As pessoas estão muito ensimesmadas. E aí elas reclamam da falta de conexão e de encontro, mas é que ela não está olhando para o outro, ela só está nela mesmo. Eu acho que também esse é um dos grandes gatilhos dos desencontros tão comuns hoje em dia. Ela não está disponível para o outro, ela quer ela própria mesmo e quer alguém para poder, talvez, reforçar o que ela quer, mas não tem uma vontade de estar ali na parada do outro, né? Eu particularmente, olhando a minha vida, assim, pessoal, e olhando ainda, pensando em astrologia, isso que é um dos instrumentos que eu penso, eu respiro, né? Eu vi assim que a parte afetiva está justo nesses anos fazendo um aspecto negativo com o planeta, que é da discórdia e da exclusão. Então, de 2 relacionamentos, eu estava o tempo inteiro excluído e, de repente, eu comecei a buscar por fora, ou ficava sozinho mais, né? Onde eu era aceito. Mas no relacionamento havia uma exclusão. Com o tempo, eu comecei a ver que ambos, o casal, tinha o tema da exclusão. E depois foi da intolerância. E aí eu falei assim, nossa, é como eu não podia ser eu, porque o que eu sou não é bom. Entendi. Né? Então não dá para... E a partir dali eu comecei a ver os desencontros onde há uma sensação de muito amor. O amor, ele está no ar. Na hora que relaxa e não está pensando, você ele está vê ali se manifestando. Tocando uma ponta de um dedo, estando junto, dormindo, abraçado. Assim, não é nada do que está na novela, mas o da novela não bate, né? E aí há um desencontro. Então, eu tenho refletido muito, conversado também assim com outros psicólogos, um psicanalista muito querido também, a respeito desse desencontro onde você não pode ser o que você é porque você não está no desejo do outro. Do outro. E o desejo do outro é alguma coisa que nunca foi você. Mas aí é o lugar bom para a gente não se demorar. Também. Isso é bom. Isso. A gente não se demora. Aonde percebeu que não está tendo... Pelo menos a nossa geração, né, ali na nossa idade, eu acho que a gente quer saber do que pode dar certo mesmo, né? A gente já caminhou quilômetros suficientes para poder ter um feeling, um entendimento, porque tudo é difícil. Isso. Amar é difícil também. E eu vejo assim muitas vezes relacionamentos que não estavam dando certo, que quando a pessoa para olhar de verdade para a sua história pessoal, que não tem nada a ver com outro, nada a ver com outro. E de repente ela fala, nossa, eu estou presa num conflito muito anterior, mas muito anterior ao dia que eu conheci o relacionamento. Desde que eu me entendo como gente até. E aí isso faz com que o relacionamento volte a ficar bom. A própria pessoa começa a olhar, nossa, eu tenho um outro eu, que eu não estava percebendo. Aquilo que a gente falou no primeiro episódio. Os dispostos se atraem. Isso envolve o quê? Disposição, movimento. Não é conf.
Não é ficar, então me casei, né? Então agora acabou. Não existe isso, né? É um lugar de movimento. Sabe também um outro tópico assim que eu vejo, às vezes as pessoas estão falando, às vezes eu atendo casais, né? E aí o casal começa a falar, e essa é a minha função, né, de mediar e mostrar um outro ponto de vista, mas no início a pessoa está falando, o outro está escutando. Aí ele pega uma palavra do que foi falado e começa a falar de si próprio, ou seja, eu ouvi você, mas eu tenho que falar de mim. E aí não tem correspondência. O espaço que é para ter um encontro, cada um fala de si próprio e só as palavras que são gatilhos para lembrar dos teus temas pessoais. E aí fica uma monofásico, sei lá, um solilóquio, né? Um solilóquio ali, um falando E aí não há um encontro. A saúde da relação fica muito evidente em momentos como esse, por conta da falta da disposição para essa diferença, né, Ale? E não significa que há continuidade, mas a compreensão. Porque eu acredito, o amor ele se transforma. Mas ele não... Quer ver? Né? A gente, numa gravação aqui no podcast Norte, com as meninas da mediação, um dos exemplos que foi colocado, que numa discussão brava, jurídica, né, judicial, lá com assim, meu bem para cá, meu bem para lá, isso aqui, valores e tudo mais, no meio da discussão, o marido pegou e foi falar, meu bem, mas bem, né? Tipo assim, no meio da discussão, mas bem. E aí a mediadora percebeu isso e falou, você viu como você chamou? Tem afeto, tem amor. Vamos falar um pouquinho disso? Eu sei que no final as coisas foram super bem resolvidas. Maravilhoso. E deu super certo porque conseguiu ver o outro. Isso. Estavam dispostos a ver o que é que eles queriam ver ali naquele momento. Eu quero ver o outro, como o outro é. Eu quero que se sair da neblina. O desejo também é isso, né, Ale? O que é que você deseja? É a realidade ou você quer que o outro vire um eterno patrocinador de uma fantasia? Por que não te... Né? Então, eu acho que é tão... E é tão lindo esse desdobramento. A gente cresce tanto, né? Aqui, ó. As pessoas estão com falta de tempo, excesso de estímulos. É só pegar o celular, o computador e ver... Às vezes uma mensagem, um vídeo, e às vezes você começa a ver, já pula para outro, de temas diferentes. Como que a pessoa pode desenvolver a capacidade plena de se relacionar e de ter esse prazer de ser o amor e do outro amor, sabe? Assim, desejando profundamente, porque eu não acredito que é todo mundo que deseja ler. Como lutar contra esses estímulos da falta de tempo, da velocidade, de ter que estar pronto? Eu acho, Ale, que cada um de nós tem que ter uma capacidade de autorregulação. Eu conheço pessoas que operam numa velocidade muito grande, são multifazedoras, estão muito bem nesse papel, beleza. Eu vejo outras se corrompendo nesse modelo quando a natureza delas aponta para uma outra direção. Então, eu só acho que a gente tem que parar de olhar para fora e correr para dentro. Porque quando a gente fica assim no estímulo, é porque a gente está deixando que o de fora ganhe mais poder. E isso não dá para concordar. Quem é você que você não pode desligar uma televisão? Quem é você que não pode se prometer a ficar afastado de estímulos que você sabe que não te fazem bem emocionalmente? Emoção não é exceção. E quando a gente vai ver, não é que a gente está se estimulando de uma informação de qualidade que vai reformar para melhor uma capacidade. Não. A gente está ali na loucura, na agonia, normalizando. Então, que espaço é esse? Você não tem tempo. Tá bom, quer encontrar alguém? Quando? Você não tem tempo. Então, você vê como a gente está meio tralalé, né? Eu quero. Na minha terra tem um ditado que diz assim, preguiça, tá com fome? Tô. Pega o prato, não tô mais não. As pessoas querem o encontro, mas não tem um tempo. Então, eu vejo assim, a gente entrou agora com um planeta geracional, que é o Plutão, entrou e está cada vez mais distante
da região Sol-Terra. Então, ele vai ficar mais lento. Então, ele ficou 16 anos Capricórnio, agora vai ficar 20 anos em Aquário. E em Aquário, mudou, de repente, as pessoas optam em ficar sozinhas. Optam em ficar. Então, eu me lembro, em 92, quando estava no Japão, eu observava um mundo muito estranho, onde as pessoas não se falavam muito, não é aquela coisa da comunicação sinestésica. Que você vê aqui no Brasil, né? Ainda mais no Brasil antigo, né? Onde as pessoas comunicavam, conversavam. Mas eu vejo as pessoas tomando decisões e falam assim, eu opto em ficar sozinho. Isso. Mas tem amor, mas não. Isso. Por alguma ferida, a pessoa fala, eu não quero voltar. Em já me sabendo, eu já prefiro aqui. Eu vou usufruir de outras formas. Mas no fundo, se é você pôr a pessoa para relaxar, vai regredir para a ferida da dor, para a ferida do amor, para a ferida do desencontro, para a ferida do não ser aceito. Mas você, como psicanalista, como astrólogo, Ale, me tira uma dúvida, até que pode ser a dúvida de alguém que também esteja nos ouvindo. Não é possível reverter? Então, tudo vem do desejo, né? Então, não é verdade? O desejo de pedir ajuda, o desejo de mudar, o desejo de sair. Então é isso, é o que eu acredito também. Tem momentos que a vida te leva a essa falar, vamos transformar a nossa vida, né? Mas tem pessoas também que estão remoendo e com raiva e fica lá e não consegue sair daquilo. Também tem a ver com gerações que não sabia que podia, então muitas pessoas. Tenho conversado muito com a minha mãe sobre isso, que a geração dela, e ela foi educada para ficar quieta. Então ela ficava assim. E com o tempo ela começou a ver que ela pode mudar, mas demorou, segundo ela, demorou realmente décadas para ela saber que ela pode ter uma expressão. Coisa que você vai para um curso de um workshop, às vezes você já tem a expressão e fala... Nossa, né? Total. Por isso que eu falo, nossa geração viva hoje, né? Ela já está começando a ter condições de olhar para dentro e falar assim, eu quero limpar os temas e eu quero progredir. Eu acho que a gente tem uma mesa posta com queijos, com uva, com vinho. A gente tem um banquete. Como nenhuma... Banquete de? Um banquete de soluções. De soluções. Né? De possibilidades, né? De caminhos que a gente pode percorrer para poder vivermos uma vida mais parecida com a vida que a gente quer viver. E, ao mesmo tempo, você pega as culturas antigas que não tinham banquete, mas elas já falavam disso. Olha isso. Todos, né? Desde o próprio Erich Fromm, exato. Desde o Freud, desde o Jung, você pega... o Reich, você pega essa potência toda aí. Você pega os filósofos, os estoicos, você pega a própria Kabbalah que fala disso, você pega a religião, a cristã mais antiga, falando da importância de você se religar, de você estar... Religião, né? Religar, é isso. Mas a coisa se deturpa, né? Sim, vivemos tempos confusos. Será que o sistema governamental, não importa direita ou esquerda, permite que a gente ame? Eu acho que a gente colocar no governo essa outorga é uma coisa que não tem necessidade. E será que as mídias permitem que a gente ame da forma que a gente é? Então, mas aí quem é que tá? Quem é o sujeito da frase? Assim, é a gente. Que o Milton cantava... Qualquer maneira de amor vale a pena. Diga, qualquer maneira de amor vale a pena. Total. Qualquer maneira de amor vale a pena e qualquer maneira de amor valerá. Sempre, sempre. Então, não dá para você transferir o direito. Somos... Mas a música é pena, que coisa bonita. Ela começa com pena. Olha, que pena... Mas as palavras que nunca são ditas. Diga, então é qualquer isso. Maneira de amor. Porque quando você não revela... a coisa do dar. O dar que Erich Fromm fala, tipo, é revelar também. Deixa eu dizer para você o que é que eu quero com você. Não para te responsabilizar, mas para te situar que eu estou te vendo e que eu estou te considerando e que você importa para mim. Né? O dar, né? O dar para quem?
dar para quem recebe. Então a gente tem uma troca. Na Kabbalah a gente tem aquelas letras, né? O alfabeto hebraico. Então tem o Aleph, o Bet, o Gimel. O Gimel é o que dá. Ele é o rico, ele é o que dá. Ele dá conhecimento, ele dá, né? E Sim. o Dalet, que é a quarta letra, ele está lá recebendo. Mas às vezes de uma forma muito egoísta, mas se ele souber transformar aquilo, ele vira outro doador. A questão realmente é saber trocar, né? Trocar é muito difícil. Então, por isso que tem todo esse papo nosso sobre o esforço, a maturidade, a responsabilidade no amar. No amar. No amar. E começa tudo com a gente. Antes do objeto, é uma arte que envolve uma faculdade, que a faculdade é uma capacidade, uma habilidade que se aprende para. Então, o amor é uma faculdade, o amor é uma arte. Uma arte você aprende. Não é que eu sou amoroso, o outro não é. Eu sou assado, eu sou frio. Não. Tá tudo posto. Agora, o amor, que é filho de Marte e Vênus, que é o Eros, ele era extremamente lindo. E ele se apaixona por uma moça, que é Psique, só que ele fala, você não pode olhar para mim. Então ele chega à noite, estão abraçados, estão juntos, namoram, tudo. Mas a questão não é o sexo, era o amor dos dois. E as irmãs da Psique falavam, que papo furado, você vê um cara que você nem sabe quem é. E ele vem à noite pela janela, que é isso, né? Pode ser sei lá o que pode ser, né? E cada uma fala uma coisa. E colocaram tanta coisa na cabeça dela que ela ela quebrou o contrato que ele falou, você não precisa saber quem eu sou. E ela pega um lampião e põe enquanto ele dorme. Ilumina. Né? E aí vê o rosto dele, ele abre o olho, só que ela vê o homem mais lindo de todos. Porque o filho de Marte e Vênus, o Eros, ele era extremamente lindo. Muito, muito bonito. Tinham vários muito bonitos. Tem histórias de outros que até Apolo tinha inveja e tudo mais. E a Vênus também tinha inveja de quem era mais bonita, tipo a Psique, mais bonita ou igual a Vênus. Né? A Afrodite tinha isso. E tudo isso vem da discórdia de quem era a mulher mais bonita de todas, que é uma história anterior. Né? Anterior à Branca de Neve, espelho, espelho meu, né? Mas isso aí a maçã já é reflexo, né? A história mítica, né? Teve um casamento, todos os deuses foram convidados, todos foram convidados, sem exceção, menos uma. Esqueceram, por algum motivo, de convidar Eris, a deusa da discórdia. E ela foi excluída. E aí, maior festa, maior agito, música, dança, comida, tudo. E aí, nisso, Eris está ouvindo e fala, que barulho é esse? Aí ela vai chegando perto do barulho, vê todo mundo e começa a olhar e fala, está todo mundo. Nossa, estão todos, menos eu. E ela ficou tão magoada, mas tão triste, tão triste e magoada, que uma hora ela começou a ficar com raiva. Da mágoa a tristeza virou raiva e da raiva virou ódio. Aí ela pega uma maçã, pega um papel, escreve no papel um bilhete, coloca o bilhete, coloca na maçã e joga a maçã na mesa. E a maçã cai na mesa no meio da festa. Cada um pega o bilhete, fica em silêncio, lê, e a festa vai perdendo o som. Esse é um assunto que eu até já coloquei num podcast. E no final ficou todo mundo em silêncio, até que o Júpiter falou, o que aconteceu com a festa? Me dá essa maçã aqui. Aí ele pega lá, essa maçã é para a mais bela de todas as belas. E a Eris, ela cria discórdia justo com esse assunto. E Vênus, que é a deusa do amor, ela, no final, ela acaba ganhando esse título da mais bela das belas, só que outras duas deusas, uma do poder e outra da estratégia, perdem. E elas também ficam tristes, com raiva, com ódio e entram em processo de guerra. A Guerra de Troia é consequência dessa história. E aí a gente começa a ver as pessoas numa loucura de produto de consumo para ficar bonita igual Eros ou igual a mãe, que é Vênus. E ficar
e isso tem, ao longo dos anos, tem um estudo, como as pessoas vão tendo seus produtos como, agora eu sou bonita para ser amada. O objeto, né? O objeto de ser amada, ao invés da faculdade de amar. Né? Vira um produto de consumo. Um produto de consumo. Como é que eu fico mais atraente e, na verdade, o centro mesmo que precisa ser revisitado. Porque a beleza é um estado de espírito, né? E como Marte faz parte da origem de Eros, tem gente que é malhando. Exatamente. Achando que vai encontrar o amor a partir daí, estando, sei lá, em forma e tudo mais. Porque é bom para a saúde, para a longevidade, a parte de ginástica. Óbvio. Mas não para relacionamento. Sim, sim. E muitas pessoas ficam como se fossem terrenos baldios, à espera de uma ocupação. Então, ali não tem nada. E aí o outro vai e coloniza aquele espaço que não está preenchido pelo próprio... A pessoa não se sabe. Então, ela está lá. Então, os relacionamentos abusivos, eles vêm muito desse estado de ausência sobre quem sou eu. O que é que eu quero? Que experiência eu quero viver com o outro? E, né? Senão... Então, a gente vai... Logo a gente vai fechar, mas vamos falar um pouco de relacionamento abusivo. A gente tem o que permite, né, e o que atua. Então, a gente tem o psicopata, o narcisista e o oligofrênico. Né? Isso não é relação de amor. Não acho, Ale. Não acho. Acho que o amor é... Ou é um amor masoquista? Só estou jogando. Né? Eu não sei. É que eu acho que o amor, ele está na miríade do sagrado. O sagrado do elevado, entendeu? O auspicioso, aquele que possibilita, aquele que fertiliza, aquele que cintila, nesse sentido, sabe? É por isso que o abusivo, ele é maníaco, ele está numa relação de adoecimento, né? Não é uma relação... Ele não está experimentando o outro a partir da unidade dele, ele está querendo colonizar o outro, ele está querendo se apropriar do outro, dominar o outro por uma ausência, por um buraco, alguma coisa que ele ainda não entendeu. Então, eu não acho que... Eu não acredito, né? Eu te amo e te matei. Eu te amo e te violentei. Amor é cuidado. O amor de ciúmes, né? Amor é cuidado, é respeito. Então, como que... Né? Eu não acho isso nem próprio do amor. O amor é outra linguagem. Uma linguagem. Minha opinião, quando o nome norte-se para o podcast, é porque existe um caminho que você vai buscando, uma bússola interna, e você vai numa espiral, passando por vários obstáculos e confusos, às vezes, até chegar e você encontrar o seu norte, o seu relacionamento. Com certeza. E nisso a gente depara com relações abusivas, a gente depara com relações ciumentas, com relações violentas, com falta de amor. E aí o que o Erich Fromm coloca, os tipos de amor, você vê, fraternal é lindo, mas tem Caim e Abel. Materno é ótimo. Tudo sombra e luz, né, Ale? Tudo sombra e luz. O materno também. Tem mãe que quer destruir a filha, porque é uma competição. Paterno, a mesma coisa. Uma competição, você veja, entre Urano e Saturno, entre Saturno e os outros filhos que ele devora. O erótico é a mesma coisa. Até virar um amor através do sexo mesmo, isso é para poucos, né? Que é de Marte e Vênus. O amor próprio só vai existir quando a pessoa sair dessa relação de algoz, né? do psicopata, o narcisista, e eu sou vítima e tudo mais. Né? E isso é muito importante, né? esse tipo de assunto. E o amor por Deus é uma coisa realmente, em sânscrito a gente chama de bhakti, né? Um amor devocional, um amor maior, que eu acho que ele entra num outro momento que você está desprendido dessas oitavas baixas do relacionamento. E também, Ale, eu acho que esse amor a Deus, esse amor às forças cósmicas, esse amor a algo misterioso é o que te compensa e te protege na caminhada da vida, para você passar pelos obstáculos, pelos períodos de sombra, de uma maneira mais disposta e acreditando que não vai durar,
calma, vai passar. E é tão generoso o universo quando devolve para a gente o fruto de um esforço bem dirigido, né? Então, se o universo vê, se Deus, se a criação está vendo que ela está gostando da vida que ela ganhou, está gostando da maneira, olha como ela... Poxa, tá bom para mim, tá bom para... Vai multiplicando, assim. Amor só faz conta de multiplicar. Eu não acredito em outra forma. O amor é uma soma não e é multiplicação. Multiplicação, sabe? Que envolve disposição, responsabilidade, compromisso e desejo de viver de uma maneira verdadeira, sem projeção. Verdadeira, Lê. Só a verdade. Não tenho, a verdade vos libertará, né? A verdade é isso, a realidade. O outro como o outro é, eu como eu sou. E a partir das unidades, essa criação desse terceiro elemento que você falou no nosso primeiro, né? O homem, a mulher e essa terceira entidade, que é o fruto desse produto bom, né? Existe o filho, que é o fruto do casal, e existe o estudo astrológico do terceiro elemento, que é o mapa composto, o mapa de relacionamento. São pequenas diferenças, mas que é uma soma, é o ponto médio de todos os planetas e casas, que ele forma um terceiro elemento. Então, não é o filho, mas é o que forma do casal. Então, esse é um ponto que tem uns 120 anos só de estudo, uma coisa, 125 anos de estudo, eu acho, que é extremamente preciso e mostra a obviedade do conflito e qual é a função do casal, qual é a missão do casal. Sim. Né? Bem, vamos parando então aqui. Maravilhoso. Eu deixo para você falar assim, o que você quiser falar nisso do amor, né? Eu acho que o amor é uma coisa que vale muito a pena a gente investir. E eu acho que esse livro de Erich Fromm é uma boa interlocução, a parte do que nós estamos falando, sobre o que extraímos do livro, mas que cada qual, com o seu cada um, cuidando de si próprio, vá, mergulhe para sorver essa maravilha que é. Porque é um tratado. A arte de amar é um tratado. É uma régua, é um compasso, é uma caixa de ferramenta. Você chegou nesse livro? Eu cheguei a esse livro a ler, eu acho que ouvindo um podcast. Quiser colocar a capa, né, do livro, né? Aqui, ó. Eu cheguei nesse livro, não me lembro se lendo um outro livro ou se ouvindo um podcast que citou. E aí eu fui atrás, e como eu faço saraus de vez em quando, esse foi um livro que eu botei no meu sarau. E é curioso que eu fiz alguns livros e as pessoas falaram, nossa, Fafá, é complicado, né? Então, você vê que... E eu pensei, eu digo, não é complicado amar. Amar tem as suas complicações, né? Por isso que precisamos estar dispostos. Né? Então, é um guia, é um tratado, é um chamamento, é um abridor de consciência, é um farol, é um norte. E é uma leitura altamente autorresponsabilizatória. Não tem a ver com seu parceiro, não tem a ver com a sua parceira. E é um livro atual. É com você, né? Atual. Ele é um livro atual daqui a 200 anos também. Sem dúvida, Lê. Esse nunca se perde. Esse é um livro... Como é que fala? Que é um livro que está sempre nos tempos, né? Acho que ele é assim, extemporâneo, atemporal. Né? É atemporal, extemporâneo. A gente vai mudar de contemporaneidade, o livro vai seguir tendo valor pela maneira como traz essa arte expressa e pintada e colorida através de palavras de uma maneira tão incrível como ele fez. Eu recomendo imensamente. E vamos se amar, né? Vamos viver com mais amor. Fafá, vai ter um dia que eu vou chamar você para a gente trabalhar a cultura do atendimento. Vamos, né? Ale, é muito importante. Porque, assim, é a mesma coisa, é uma troca, é uma responsabilidade quando você faz uma propaganda de um produto. Sim. Você tem que cumprir com o que você fala. Muito. Mas não porque a lei pede, porque... A ética existencial. A ética e o motivo que você tem. Então, por que você está seu trabalhando business, nessa né? empresa? Então, eu acho que isso é legal falar. E nisso eu convido outras pessoas também para estar junto, porque aí a gente abre vai a roda. Enriquecendo. Isso, né? Ale, sempre. Mas muito. hoje, Fafá, me conte. Quero falar de um outro tema, né, que tem a ver com amor, a arte de amar,
mas para a gente ter nossas reflexões, que é sobre sexo. Sexo nas relações. Algumas histórias a gente vê que começa bem intenso no início e é o principal tema. O sexo é como se fosse a estrutura básica desse relacionamento de amor. E com o tempo vai parando a ponto de ser, uma vez, sei lá, igual o Juca Chaves falava, é hoje, mas assim, deixa de ter a relação sexual como instrumento de amor. E existe, a partir daí, um leque de possibilidades de interpretação. Às vezes, a pessoa começa a amar de outra forma, ou às vezes a pessoa se acostuma a comer pipoca e assistir o filme da série e estar junto, ou, pior, se acostuma a ficar cada um num canto e o sexo desapareceu. Vamos trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho disso? Eu acho, Ale, que o sexo ele é produto, ele não é fator. E quando, numa relação, o sexo ele vira fator, ele vira aquele ponto que fez com que, nossa, eu acho que o produto não é bom. Porque a gente envelhece, o milagre da intimidade súbita, ele se desfaz com muita rapidez. Você vai dormir, você vai acordar, etc. Então, eu não acho que seja... Eu acho que relações com base no sexo, na sua grande maioria, elas tendem a ter uma vida útil menor do que as relações que têm sexo como produto. Mesmo as relações que têm sexo como produto do encontro de duas pessoas dentro da sua unidade, como a gente falou até aqui, eu acho que, com o passar do tempo, você precisa lembrar que o amor segue sendo esforço. Então, quebrar um pouco a rotina, sair um pouco de casa, botar o cérebro do casal para passear, traz maravilhas. E se manter em estado de atividade consigo, porque eu acho que quando você sabe o que te dá prazer, automaticamente você acende a fagulha daquele que está com você. Se a gente outorgar ao outro esse acendimento eterno, eu acho que isso também desbalanceia. Então, eu só acho que sexo é produto, não é fator. Quando você bota ele como fator, minha leitura, eu acho que você corre risco. Como amar já é uma coisa que envolve uma série de coisas que vão exigir da gente esforço, se a gente bota isso logo de cara, sobra o quê depois? Sobra pouco, porque o rodo cotidiano ele é imperativo, né? Eu estou aqui refletindo aqui e pensando em vários exemplos. Eu pensei assim, quando a relação começa a ser de uma troca de exigência, como você falava, faca no pescoço? Faca no pescoço, para mim, é não. E no amor também deve ser, e aí né? o que acontece? Isso acaba machucando o outro lado e cada um se sente machucado da sua forma, né? Algum reage, a outro fica magoado, a outro se isola, o outro vai procurar outros relacionamentos. Cada um tem um jeito de reagir a essa faca no pescoço, né, da relação, da exigência, da intransigência, e aí o sexo desaparece, né? E existe uma outra coisa também que eu fiquei pensando, numa relação de dominância, o sexo é a forma de parar de discutir, mas aí é um sexo onde há o domínio sexual, né? Assim, o tipo. Não vou entrar em detalhes hoje, mas é o tipo de relação sexual onde há um domínio um pelo outro, ou um sendo dominado. Tipo assim, acabou nossa discussão, cala a boca e pronto. Né? Isso também ocorre muito. Os falsos arranjos, né? Isso principalmente em relações abusivas, né? E existe também horas que não tem mais sexo. Eu me lembro quando... Eu estou indo para o Japão daqui a alguns meses de volta, né? Mas eu tive lá em 92, 91, 92, faz tempo, né? Eu fiquei lá um tempo, uns 72 dias no Japão. E houveram momentos que isso ficou marcado para mim, tipo, alguns dos pilares dessa viagem eram casais centenários. Você olhava o cara lá, o cara, não sei como ele estava vivo, lá com 100 anos, com a mulher lá com 120 anos, andando de mão dada. E teve uma vez que eles estavam olhando as árvores, outro passeando no meio dos
observo, né, lá em Nara, por exemplo, em Tóquio, em Kyoto, assim, vendo casais longevos que não têm mais relação sexual, mas continuam com esse respeito, com cuidado, com a responsabilidade um para o outro. E isso, para mim, é o básico. Quando quebra isso, não tem. Aí o sexo ele deixa de ser o sexo com amor. Né? E outra coisa, também outro dia eu vi uma entrevista muito interessante de um... Eu acho que ele é um filósofo. Um filósofo que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele falou uma coisa muito importante. Porque Marcelo Tais, até que estava entrevistando ele, perguntou assim... Esqueci o nome dele agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estamos transando menos? Aí o filósofo diz assim, estamos. Sim. Estamos transando menos porque nós estamos exaustos. E aí ele me lembro que ele deu uma palha sobre a importância da homeostase para o sexo, né? Então você está tranquilo, você está seguro, você está mas a gente está vivendo a sociedade da performance. Então ter que performar também no sexo deixa de deixar você sai da homeostase. Então o que acontece? Aquilo não gera atração, aquilo gera repelência. Então, nós precisamos entender que também muito do que está fazendo a gente fazer menos sexo é o nosso estado de cansaço. É isso que está. Então, peraí. Eu tenho que performar. É como se eu não tivesse o direito de dizer que estou cansado ou que eu não estou afim. Então, até a gente está vivendo nessa sociedade curto-prazista e de performance tão grande o tempo inteiro que a autenticidade virou uma moeda rara. E o sexo você tem que performar. Então, o cara está exausto, não vai. Então, um pouco isso. Tem o exausto e tem a exigência. E a exigência. A exigência. Né? Então, quer dizer, não combina. Isso, eu acho que ela vai na linha do desencontro do amor, onde o amor virou um produto de consumo que inclui um sexo específico, performático. Exatamente. Né? E, de repente, ela fala, não, mas eu não gozei. Ou a nossa relação é sempre igual. Ou alguma coisa que incomoda. Sim. E isso vira tão forte a exigência que não dá para continuar. Então é melhor não ter mais nada. E o que eu digo sempre ali, eu acho que antes de virar a exigência, que não precisa, acho que nada deve ser exigido, é o diálogo que está faltando. Então, tudo que a gente resolve na vida passa por um diálogo. Claro, nem todo diálogo vai resolver. Mas tudo que passa por uma resolução passa por um diálogo. E a gente está perdendo também essa capacidade de dialogar sobre a nossa humanidade. Somos todos falíveis, todos vivemos nesse mundo, estamos todos submetidos aos mesmos estímulos, estamos cansados, estamos correndo... Qual o problema, né? Eu acho importante falar sobre sexo, porque por trás do sexo tem performance, exigência, a canseira mesmo, né? De repente. Total. E os estímulos é muito mais sexualizado ficar com o dedo no celular vendo alguma coisa interessante, rindo de uma piada besta, do que uma imagem boa. E atualmente com essas inteligência artificial que mostra uma não realidade, do que está do lado da outra pessoa. Você veja que a indústria que mais cresce no mundo é a pornográfica. Então, aí já fala que a gente precisa, acho que, ajustar alguma coisa no circuito. É um pornográfico desse Plutão em Aquário, que é mais mental e individualista e isolado. Né? Sem conexão, não tem aproximação. Colocamos tem troca, esse tema né? junto, né? Vamos seguir. Isso. Tá? Pessoal, quero agradecer. Estou aqui com Fafá Zaidan. Ela é consultora especializada em construir e sustentar cultura de atendimento. Só que hoje a gente falou sobre... Hoje e a outra vez também, né? São 2 podcasts. A arte de amar. A arte de amar. A gente colocou, tinha horas que eu provocava um pouquinho para mostrar que não é tão bonito e, ao mesmo tempo, é lindo. Né? E vai depender da postura,
da batalha, da do esforço. disciplina, do esforço. É movimento. Não é passivo. É amor, é movimento. E quando tiver intransigência, a pessoa for intransigência, ela vai perder a chance de amar. Ela quebrou o pilar da responsabilidade, porque a capacidade de dar resposta é dar a resposta. Intransigência é a ausência da resposta. Isso. Então, não adianta, né? Não funciona. Não, imagina. Que a gente escolha melhor, muito forte, que a gente escolha bem as coisas, né? E que a gente escolha o que nos faz bem. E dá para amar? Nossa, Lê, não consigo operar em outra frequência que não seja essa. Lembra a gente quando a gente teve o evento da Tati, a gente sentou, aí um olhava para o outro, estava todo mundo se amando, cada um do seu jeito. Não é bom demais, né? Muito, muito bom. Muito bom. É isso. Então. Agradecida por tudo, Ale. Agradecida, querida. Espero que tenha sido uma prosa boa aí para quem ouviu do outro lado e que acendam aí as lamparinas, né? Para que o amor vale a pena muito, muito a pena. Não vamos desistir do amor, vamos amar. Isso aí. Pessoal, encerramos agora nosso segundo encontro com Fafá Zaidan, falando sobre o amor, a arte de amar, aqui no podcast Norte e com o apoio de Matheus Guimarães, no espaço Estúdio Plot B, que é de Jackson Bezerra. E eu, Alexandre Schulte, agradeço para vocês. A gente se vê no próximo. Tudo de bom.